Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso no canal Notas de Samira. No vídeo de hoje vou abordar aqui sobre Abraão. Quero falar de Abraão. Abraão, que é uma figura central no mundo cristão, judaico e principalmente no mundo islã. Uma figura que dispensa qualquer comentário, no qual é considerado a partir das escrituras sagradas como um próximo a Deus, no qual também é considerado o pai da nação ou o patriarca, não é? Quero falar desta personagem, desta figura, e também vou falar das duas esposas, muito particular a escrava, entre aspas, a Agar, refiro a Agar, a sua esposa, que no mundo cristão não tem um certo valor, não é, ou um certo prestígio. Quero aqui também falar no sentido de resgatar ou salvaguardar a imagem de Agar em relação a Abraão, ou principalmente esses dois em relação ao cristianismo. Sabemos que o cristianismo não aceita, ou os cristãos não aceitam, de certa forma, a figura de Agar no mundo cristão. Nós encontramos a Agar como uma pessoa que não tem espaço e não faz parte do plano de Deus, no qual, por esse motivo, ela é afastada. No entanto, quero aqui, por esta via, dar a importância, ou realçar a importância que Agar, na verdade, teve no mundo cristão, no meu ponto de vista, e toda a informação aqui que vou partilhar são informações que vocês podem encontrar na Bíblia, além daquilo que serão os meus comentários em torno dos versículos que eu irei trazer aqui para a reflexão. Vou começar com um versículo bem famoso na história cristã e diariamente lido, se calhar, no mundo cristão, em que retrata aí uma conversa entre Jesus com os seus discípulos, falando da ressurreição, não é, após a morte. Mas antes, muito antes, vou aqui comentar sobre um versículo que eu acho extremamente importante, do Deuteronômio 24:5, que diz o seguinte: quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Bom, preste atenção na palavra tomou. Segundo os cristãos consideram Agar como uma escrava de Sara, no qual esta deu, não é, a Abraão para ele dormir com ela, porque Abraão não fazia filhos, precisava, se calhar, de um filho para refrescar os seus olhos. Então, a Sara, que era estéril durante anos e não fazia filhos, e já estava numa idade muito avançada, os dois, neste caso, estavam numa idade muito avançada, não faziam filhos e tiveram como opção a escrava. Segundo a Bíblia e o pensamento cristão, de um crente cristão, é que Agar simplesmente serviu para refrescar a masculinidade de Abraão e o desejo dele ter filho. Mais tarde, a posterior, veio a vontade de Deus sobre a Sara, que ela teria, de forma milagrosa, naquela idade, teria um filho. Mas muito bem, vamos lá voltar para Deuteronômio 24:5, que diz que quando um homem for recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar as mulheres que tomou. Interessante aqui. Esta é uma lei que fala sobre marido e mulher, não é? Ela começa assim: quando um homem for recém-casado. Quer dizer o quê? Quando um homem for recém-casado, casou agora, alguns dias, este homem não pode ausentar-se de casa, mas sim deve alegrar a mulher que tomou. Então, como eu havia referido, vamos lá prestar atenção na palavra tomou.
Eu quero fazer entender assim que Agar é, na verdade, ou foi, na verdade, uma mulher legítima de Abraão. O que significa que Abraão tomou a Agar como esposa, não simplesmente como escrava. É isso que eu quero salientar aqui, é exatamente isso que eu quero esclarecer aqui e fazer você levar a reflexão ao meu pensamento. Como é que eu estou a entender as coisas. Então eu espero que você entenda e veja de uma forma diferente, porque o objetivo não é de diminuir a Sara e elevar a Agar, mas sim de fazer as duas mulheres, a Sara e a Agar, esposas legítimas de Abraão. Esposas legítimas de Abraão. Então vamos lá. No Deuteronômio 24:5, aprendemos que tomar por mulher na Bíblia, de forma geral ou genérica, significa casar com ela. Significa levá-la como esposa. Significa que aquela mulher passa a ser sua esposa, legítima. Você vai à casa, faz pedido e depois os pais dão ela por mulher e você toma por mulher, não é? Passa a ter legitimidade para dormir com ela, andar com ela, porque ela é sua esposa. Já no Levítico 21:13 aparece um outro texto, também interessante, que diz: e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade. Tomará por esposa. Tomará por esposa. Tomará por esposa. Vamos lá entender aqui como é que Agar se relacionou com Abraão. Segundo a Bíblia diz que a Sara pegou a Agar e deu a Abraão. E Abraão tomou a Agar, não é, por mulher. Há alguma relação aqui com os dois versículos anteriores que eu acabei apresentando aqui, não é? Porque o termo que usa é tomar. Tomou por mulher. Tomou por mulher. Então, o Deuteronômio e o Levítico, os dois são unânimes que uma pessoa séria deve tomar por mulher. Ao tomar alguém por mulher, torna ela sua esposa. Segundo a Bíblia, não é? Torna ela sua esposa, ou ela já é sua esposa e ter a legitimidade de tomá-la como mulher, por mulher. Penso que ficou percebido o contexto aqui. A ideia é de vos contextualizar antes de eu apresentar a história, a conversa entre Jesus com os seus discípulos. Vamos lá ao texto bíblico, aos versículos bíblicos que falam da conversa entre Jesus e seus discípulos. E diz o seguinte: E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posterioridade a seu irmão. Tome por mulher. Neste versículo está a dizer o quê? Se alguém tomar por mulher, uma jovem, uma moça, tomar por mulher, e ele vir a falecer, o irmão dele pode tomar por mulher. Estamos a falar de casamento legal, oficial, como queira lá chamar, mas é casamento. E continua no versículo 29, diz: houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou por mulher e morreu sem filhos. E tomou o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou o terceiro, e igualmente também os 7, e morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7
por mulher a tiveram. Muito bem. Interessante que o termo que a Bíblia usa para referir marido e mulher, que alguém casou com que um homem casou com uma mulher, é tomar. Tomar. E vou trazer um outro exemplo aqui, também interessante, que diz em relação a Sara especificamente, ou Sarai. A questão é, como é que Abraão casou com Sara? A Bíblia não diz, não apresenta casamento de Sara e Abraão, não é? de forma detalhada, mas traz aqui naquele estilo linguístico da Bíblia e usa o termo tomar. Vamos lá ver aqui. No Gênesis capítulo 11, versículo 29, consta: e tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Abraão que ele tomou era Sarai. Pelo menos o que eu sei, é a única passagem na Bíblia que aparece o momento em que Abraão é atribuído a Sarai como esposa. E viveram anos. E aqui diz que diz o seguinte, aqui diz que e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Anos. No mesmo estilo, a Bíblia referencia que Abraão teve a Sara, o Agar, por mulher, e usa o termo tomar. Para sua análise. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Não é? Então o que aconteceu? Que Adão tomou Agar por mulher porque a Sara deu-a por mulher. A Sara deu-a por mulher. Fica claro aqui que Agar não é simplesmente uma escrava, não é? Porque se nós compararmos o processo em que Abraão toma por mulher, não é? Toma por mulher a Sara, é idêntico, não é? Segundo a forma linguística da Bíblia, é idêntico da maneira que Abraão toma por mulher a Agar. Logo, meus irmãos, meus queridos irmãos, o que estamos a dizer aqui? Estamos a dizer que a Agar era sim uma mulher legítima de Abraão. Foi uma esposa. Então, Abraão teve duas esposas. É estranho, não é? E os cristãos insistem, dão martelada nisso, insistem em que não, Agar é escrava. Mas qual é o problema de escrava, de uma pobre, de uma desgraçada, casar com alguém especial e se tornar iluminada, especial também, não é? Para ser aquele grupo. Foi o privilégio dela. Onde é que dói as pessoas? Por que dói saber que Agar foi esposa de Abraão? Já pensou nisso? Será que você também tem essa mesma doença? Será que você pensa que não, só a Sara é esposa e Agar não é?